estamos aqui com o itaperunense ilustre, doutor Luiz Leite. Doutor Luiz é advogado, juiz, desembargador. Doutor, obrigado pela sua presença. Como vai, Fred? É uma grande honra estar estreando o programa com o senhor. O prazer é todo nosso. Não só essa figura estar ilustre, com você, mas um grande amigo do meu pai também, que é verdade. Meu saudoso pai. Eu, quando cheguei aqui ao seu estúdio, eu vinha me lembrando do meu saudoso amigo Jubal Lanes Leme e Dona Lucy, que ainda está bem, graças a Deus. E falei, o Fred é um sobrinho, é um grande amigo. E é uma honra poder estar aqui colaborando com você nesse programa Papo Reto, certo? Exato. Opa! É. Fala um pouquinho da sua história, doutor. Como é que o senhor começou a carreira de advogado? Bom, eu tive assim, duas etapas na minha vida. A primeira etapa aqui em Itaperuna. Eu me casei aos 20 anos, me formei logo em seguida, aos 25 eu estava advogando. Fui para a política, exerci 2 mandatos de vereador aqui na nossa querida Itaperuna. Depois fui secretário de Fazenda do prefeito Cláudio Goulart. E antes fui secretário de governo do prefeito Rubens Leite. Depois passei para a magistratura e comecei a percorrer o estado. Fui juiz em Natividade. De Natividade fui para São Gonçalo, de São Gonçalo para Madureira e depois para o centro do Rio, onde fui convocado para o Tribunal de Alçada Criminal e terminei a minha carreira de magistrado no Tribunal de Justiça, onde percorri todos os cargos, à exceção dos cargos de administração. Correto. E o senhor, como desembargador, o próprio nome diz, desembargador é para resolver os embargos. É para desembargar. Desembargar, né? É verdade. E eu não podia deixar de tocar no assunto que está muito em pauta agora, que são os embargos infringentes. Certo. Né? No julgamento do mensalão, o senhor acredita que esses embargos eles estejam assim, realmente necessários mesmo para o bom andamento da justiça, ou o senhor acha que foi só uma manobra para dar mais um tempo? Não, o que ocorre em todas as profissões, as pessoas que não estão vinculadas à profissão, elas às vezes se posicionam sem o conhecimento de causa. Na área, nesse caso, que é uma área criminal, aliás, uma área que eu militei por mais de 20 anos, existem recursos e mais recursos. A área criminal, o juiz criminal tem que ser um profissional legalista, ele tem que ser um magistrado apegado à lei, porque o juiz, o promotor, quando eu falo juiz, o desembargador, o ministro, ele vai equilibrar o poder absoluto do Estado, que por maior e mais poderoso que possa ser o réu, ele é muito pequeno em face do poder do Estado. Então o juiz tem que se apegar à lei, ele tem que aplicar o que está na lei. E quando você aplica a lei, vamos dizer, nesse caso que você perguntou do mensalão, esse peso que hoje está nos ombros do ministro Celso Mello, um dos mais cultos ministros do Supremo Tribunal Federal, além de ser o decano no tribunal, acredito que ele vai julgar este pedido de embargos com amparo no que dispõe o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo diz o seguinte: aquele réu, aquele que está sendo ali apreciado em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, se ele tiver 4 votos favoráveis, por certo, ele tem direito a uma revisão do julgamento total que foi feito contra ele. E quando você julga a situação legal, você não está julgando possível ou suposto crime praticado por aquele que está sendo acusado. O fato dos acusados do mensalão terem ou não praticado os fatos pelos quais eles estão sendo acusados, eles têm a seu favor a lei. Quando você examina a lei, você não examina o fato.
Antes de você examinar o fato, você tem que examinar a lei. Ah, mas eles foram condenados, eles desviaram de dinheiro público, eles fizeram uma formação de quadrilha, que o povo está indignado com isso. Mas o regimento interno do Supremo Tribunal Federal assegura àquele que está sendo acusado o direito de ter revisto o seu julgamento pela própria corte, que é um julgamento originário e não há outro recurso a não ser esse. E quanto à questão da reforma no judiciário, como que o senhor vê as propostas que estão sendo analisadas? Olha, nós tivemos agora uma última proposta aí, que seria aquela de se restringir os recursos. O ministro Celso Brito, que se aposentou, ele entendia que as ações, que as questões que são levadas à justiça, ao Poder Judiciário, na sua primeira instância e na sua segunda instância, através de apelação, elas deveriam terminar na segunda instância. E, a partir daí, quando se fizesse um recurso para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, seria uma espécie de uma ação que nós chamamos de... não seria o recurso, seria... o processo transitaria em julgado no tribunal aqui do Estado, e quando ele recorresse para os tribunais superiores, seria uma nova ação. Uma nova ação que iria, então, anular ou não o que foi feito. E não o julgamento do tribunal ficar esperando o recurso eternamente, 5, 6 anos, os recursos dos tribunais superiores. Doutor Luiz, há pouco tempo atrás eu li uma entrevista de um juiz que ele dizia que uma reforma efetiva no judiciário só poderia ser feita com um certo controle sobre a imprensa, porque ele afirmava que a imprensa instiga a opinião pública e influencia na decisão do juiz. O que o senhor acha disso? Não, eu acho que essa colocação não é bem adequada, porque a reforma judiciária ela tem que ser amparada pelo aspecto técnico, né? Os estudiosos, os juristas, aqueles que trabalham na área da justiça dando a sua opinião, a redução do número de recursos para o processo ficar mais célere. O problema da imprensa e da opinião pública, eu sempre disse, a imprensa tem que ser livre, absolutamente livre. A opinião pública, ela pode chegar até a essas manifestações que nós estamos vendo nas ruas, onde o homem de bem vem protestar contra aquilo que ele não concorda. Nós só afastamos disso o vandalismo. Acredito que ninguém de sã consciência possa ser a favor do vandalismo. Mas essa liberdade tem que existir, ela só não pode influenciar. Até porque nós temos aí, se nós quisermos controlar a imprensa, seria um retrocesso, seria você voltar ao passado, onde havia aquela mordaça que não se permite mais. Hoje a imprensa fala o que quer, cada um fala o que quer, e ele é responsável ou responsabilizado pelo que ele falou, pelo que ele disse, e não ser proibido de falar. Então todo mundo tem que ter liberdade, e cada qual na sua luta. Eu só entendo, meu caro Fred, é que o povo, quando protesta, ele deve lembrar que o maior momento do protesto dele é no momento dele exercer o seu voto, é no momento dele exercer o sufrágio universal, porque ali ele escolhe o seu representante. E o brasileiro precisa aprender também, ao votar, que quando ele escolhe o seu mandatário, ele deve vigiar a ação do seu mandatário. Ele deve acompanhar a sua atuação política e cobrar dele o que ele pensa a esse favor. Certo. E já que a gente está falando dos protestos, como é que o senhor acha que esses últimos movimentos
influenciaram o judiciário, o senhor acredita que vai haver alguma mudança por conta desses protestos, ou o senhor acredita que vai passar? Não, eu acredito que não. O juiz ele tem que ser equidistante a essas manifestações. Ele pode até sentir essa manifestação, mas ele tem que estar apegado à lei. Ele não pode absolver alguém só porque a manifestação foi contra ou a favor. Eu, uma ocasião, tive um problema polêmico e tinha um desembargador, eu era juiz ainda, e nós estávamos comentando sobre a decisão que eu havia dado e eu falei, absolvi o acusado. E o desembargador falou comigo assim, poxa, você parece que não andou bem, porque a imprensa aí está falando contra ele. Eu falei, excelência, com todo o respeito, eu julgo de acordo com a lei e a minha consciência. Eu não julgo pelas notícias de jornal. Porque a nossa imprensa faz um julgamento, mas é um julgamento político, é um julgamento dos fatos na visão do jornalista, na visão da situação do jornal. E o juiz, ele julga com o que está no processo. O juiz só pode julgar com o que está no processo. Porque, como nós dizemos, há um adágio na nossa área, que é, o que não está no processo não está no mundo dos autos. E então nós não podemos levar isso em consideração. É certo. E estou sabendo agora também da novidade do programa, né? Que o senhor está estreando na TV Itaperuna. É verdade. Não, Fala um pouquinho do programa. Eu hoje sou seu colega. Nós estamos, a convite do Tufi e do Nino, que nos incentivaram, nós estamos com o PJD, que é Política, Justiça e Democracia. Nós até dissemos que o nosso slogan é parecido com o slogan da OAB. Aliás, a OAB é que eu pertenço hoje novamente, estou inscrito outra vez nos quadros da OAB. Não há política sem justiça. E não há justiça sem política. E não há política sem democracia. Então tem que haver esse adágio aí para que a coisa possa fluir facilmente. Doutor Luiz Leite, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra enorme inaugurar o programa com uma sua entrevista, né? Ô Fred, eu quero dizer a você mais uma vez da admiração pessoal que eu tenho por você, não só por este profissional da imprensa que você tem demonstrado despontar aí e crescendo a cada dia, mas pela sua origem e pela nossa amizade de origem, nosso querido e saudoso amigo Jubal Lange Leme e Dona Lucy, a quem eu mando um abraço e abraço novamente. Muito obrigado, Fred. Felicidade aí no seu programa. Nós estamos sempre às ordens e estamos aí, lado a lado, lutando pela grandeza do povo da nossa terra. Muito obrigado. Eu estive aqui com o doutor Luiz Leite, né, no programa Papo Reto. Nós vamos para o comercial e daqui a pouco a gente volta. Digimax, um novo conceito em tecnologia, com preço justo. Venha conferir as novidades tecnológicas que acabaram de chegar. Celulares, câmera digital, pendrive, tablet e toda a linha fotográfica profissional. 3824-4543. Digimax. Beleza, galera? Aqui é o Naldo. Fala, galera, nós somos o Oba Oba Samba House. Isso aí, beleza? Gente, sou o Bruno do Jeito Moleque. Nós também estamos aqui ligadinho em tadeboa.com. Valeu, Fred, toda a galera aí, um abraço. Tá de boa? Tá aqui. O programa Papo Reto está de volta e nós estamos aqui agora com o Oliver Trajano, que é o presidente da União dos Estudantes de Itaperuna. Oliver, obrigado pela presença. Obrigado a você, Fred, pela presença. Gostaria de parabenizar também o seu trabalho. Você ajudou muita gente na época das manifestações, cobriu praticamente tudo que aconteceu. Todos os dias de manifestação você estava com a gente. E isso foi muito bom para o movimento como um todo. E o primeiro gás lacrimogêneo. É verdade. Nossa, né? Nossa primeiro. Tá certo. Oliver, a União dos Estudantes ela ficou bastante conhecida justamente por ter organizado e vocês terem liderado essas manifestações que tiveram agora no final de junho, começo de julho, aqui em Itaperuna. Como é que foi a sensação, né? Vamos falar um pouquinho da vaidade da pessoa. Como é que foi a sensação de você ter
mobilizado uma massa tão grande num momento tão importante que com certeza vai ficar na história de Itaperuna? Bom, Fred, esse trabalho começou há 5 anos atrás, né? Muita gente deve ter ouvido falar na UEI pela primeira vez nesses últimos 6 meses, só que não é um negócio de hoje, né? Foi um negócio que começou há 5 anos atrás. Na época eu tinha fundado o Diretório Central dos Estudantes da Redentor e a gente observou que existia uma concorrência muito grande entre as universidades aqui de Itaperuna, só que nem sempre essa concorrência era benéfica para os alunos. E a gente também observava na época que Itaperuna tem um potencial muito grande de ser o polo educacional da região. Só que por incompetência, tanto dos gestores privados como dos públicos, Itaperuna nunca foi e não é ainda, não explora todo o potencial, entendeu, que ela tem. E naquele momento a gente resolveu criar a União Estudante de Itaperuna. E isso tudo culminou, né, nesse momento, que foi um momento de mobilização nacional, e a gente estava com tudo pronto para poder desenvolver um trabalho aqui. Acho que a ficha caiu na primeira manifestação, quando eu subi até a prefeitura, até a Câmara ali no caso, eu olhei, tinham 5.000 pessoas, entendeu, paradas. Foi maravilhoso, né? Porque a gente observa que quando o povo quer, né, quando o povo se une, ele consegue realmente mudar as coisas e fazer com que coisas aconteçam, né? Pena que ele não tem consciência disso o tempo todo. Mas foi uma sensação muito bacana, foi um negócio muito legal. Com certeza. Como o doutor Luiz Leite disse anteriormente, na entrevista anterior, o povo foi muito guerreiro na hora de ir para a rua, mas ele tem que ter esse mesmo discernimento. Sim. Na hora de ir para a urna. Sim. O que acontece, Fred? O Brasil ele tem uma democracia jovem ainda, né? E o brasileiro ainda não tem noção do poder que ele tem se ele começar a se organizar, a sociedade civil começar a se estruturar. E quando eu digo se estruturar, é criar associação de moradores, é criar associação de bairros. Em democracias mais desenvolvidas, o cara começa a praticar um esporte novo, ele vai criar uma associação daquele esporte. E associações que funcionam. Eu estava até comentando recentemente com um amigo meu em relação à SEABRE, ele estava falando como que essa Itaperuna pode ter um valão daquele, um esgoto daquele em céu aberto. Eu comentei com ele, talvez se a SEABRE tivesse uma associação de moradores atuante, talvez esse valão não existiria mais. Então o brasileiro está começando a descobrir o poder que ele tem e a importância de se organizar e de se estruturar como sociedade. Você acha que a juventude, não só a juventude, mas a sociedade como um todo, ela está se organizando melhor agora, ela está mais participativa? Como é que você está vendo o envolvimento da sociedade agora nesse processo? Fred, esses momentos históricos, dificilmente a gente consegue dimensionar a importância deles num curto prazo. Eu acredito que o impacto que essas manifestações que aconteceram no Brasil inteiro, nós só vamos sentir realmente o impacto dela daqui a 5 anos, 10 anos. E por que eu digo isso? Talvez o acontecimento mais simbólico que a gente teve, as manifestações eclodiram, tiveram seu ápice nas Copas das Confederações. Você entrava nas redes sociais, você não tinha um comentário sobre futebol. Era todo mundo discutindo e pensando política. Muitos jovens que nunca pararam para pensar o que é política, hoje estão engajados. Então eu acredito que isso, dentro de 5 anos, vai dar um retorno muito grande. Porque são pessoas que vão passar a pensar o seu meio, o seu bairro, a sua cidade. Então eu acredito que a tendência é realmente amadurecer. O amadurecimento é o desenvolvimento da cidadania, né? Eu acredito que a cidadania vai se desenvolver cada vez mais. Certo. Você acredita que os protestos aqui em Itaperuna, eles alcançaram seus objetivos ou você acredita que ainda tem alguma coisa para se fazer ainda? Olha só, Fred, eu acho que os objetivos que todas as manifestações no Brasil vão alcançar, e talvez o maior legado que essas manifestações vão deixar para a gente, para o cidadão brasileiro, é o povo descobrir a força que tem e a população passar a se engajar, entendeu? No meio político, no meio social. Agora, sendo pragmático nos resultados que nós obtivemos, foi muito abaixo do que nós queríamos, né, Fred? Mas foram coisas que nunca na história de Itaperuna tinha acontecido. Por exemplo, a gente conseguiu reduzir o preço da passagem em 10 centavos e, mais importante, a passagem não subiu. Porque nós temos informações de que a passagem iria para R$ 2,50 esse ano. Então, além dela ter sido reduzida em 10 centavos, o preço da passagem não subiu. Em um segundo momento, tinha um contrato superfaturado que existia há 18 anos em Itaperuna, de uma empresa que faz o transporte da zona rural para a zona urbana. O Itaperuna, 18 anos, pagava R$ 5,06 por quilômetro rodado. O Estado paga R$ 1,30, sem dizer que a quilometragem total era muito acima do que realmente era praticado. Após as manifestações, essa licitação foi cancelada, foi aberta uma nova licitação. A mesma empresa ganhou, só que com uma diferença.
Hoje a prefeitura paga R$ 2,30 por quilômetro rodado. Uma redução Isso, de mais de 50%. Mais de 50% e em números representa uma economia de R$1,5 milhão por ano no município. Que poderia ser Investido, esperamos que sejam investidos em coisas benéficas ao município. E uma outra situação também, uma desculpa histórica, tanto do Legislativo como do Executivo, é quando a gente falava em monopólio, a resposta que nós tínhamos era o seguinte: a gente não pode fazer nada porque a lei orgânica não permite. A gente sabe que não é verdade. A lei orgânica sempre disse que poderia ter apenas uma empresa até 250 mil habitantes, mas nunca disse que deveria ter apenas uma empresa. Só que essa lei orgânica foi alterada. E o que isso significa? Que não tem mais desculpa. Agora a pressão popular tem que ser em cima do executivo, porque cabe a ele definir quantas empresas de ônibus vão ter em Itaperuna e como essas empresas vão trabalhar as linhas disponíveis. Você já respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Eu ia te perguntar agora, na prática, em que essa mudança do artigo 30 da Constituição Municipal vai realmente mudar a vida do cidadão? Porque na realidade empurraram novamente para cima do prefeito. Sim. E a gente vai depender mais uma vez da boa vontade política do prefeito. Mas, Fred, aí volta aquela coisa anterior, né? É a pressão popular. Realmente, se deixar, é o que eu sempre converso. O vereador e o prefeito, eles reclamaram das pressões que eles sofreram durante as manifestações. Fred, você, como empresário, como jornalista, você sofre pressão todos os dias. Agora, o prefeito e o vereador não pode ser pressionado para desenvolver um trabalho? Então, assim, agora cabe a gente, mais uma vez, ir para as ruas, pressionar em sessão de Câmara e pedir que esse monopólio seja quebrado. Só que o mais importante, esse monopólio tem que ser quebrado de fato. Porque, igual, por exemplo, algumas pessoas dizem, não adianta quebrar um monopólio porque no Rio tem várias empresas, só que não melhora a qualidade do transporte nem cai o preço. Só que isso é um engodo, porque no Rio você tem várias empresas, mas elas não disputam as mesmas linhas, ou não disputam como deveriam disputar. Então, até uma redação que a gente tinha proposto para eles na época, era que mais de uma empresa, não define quantas empresas, mas teria que ser mais de uma empresa, e elas teriam que disputar as mesmas linhas, porque aí você vai ter realmente uma concorrência. E tem gente que diz assim, mas essa concorrência não significa que vai cair o preço. Tem uma pesquisa da Comissão de Transporte do Senado que diz que todas as linhas interestaduais e intermunicipais que têm concorrência é 30% mais barato do que as linhas que não têm. Então você tem fundamento, entendeu, para dizer que a concorrência realmente, entendeu, melhora a qualidade de serviço e cai o preço. E outra situação também, quando a gente fala do transporte, eu não estou falando só em pagar 10 centavos a menos. Quando a gente fala do transporte, raciocina quantos estudantes, quantos advogados a gente vai perder, quantos médicos a gente vai perder, quantos professores nós vamos perder, porque o jovem hoje não tem condições de estudar, de fazer uma faculdade, porque ele não consegue pagar o transporte. Então é um problema muito mais amplo e a nossa sociedade vai sentir esse peso só daqui a 10, 20 anos. Então o ônus da sociedade é muito maior do que 10, 20 centavos. Então a nossa briga é essa. Correto. Oliver, e além da briga pela queda do preço da passagem e pela quebra do monopólio da empresa Santa Lúcia, em que outros projetos mais que a UEI está engajada? Fred, há 6 meses atrás a gente desenvolveu um projeto chamado Primeira Caravana dos Estudantes, onde nós visitamos todos os colégios na atividade, Porciúncula e Varriçai. E essa semana a gente está desenvolvendo a segunda caravana nos colégios de Itaperuna. E por que a gente desenvolve esse trabalho? A gente observa que muitas vezes o estudante do ensino médio, ele não tem muita perspectiva se ele vai continuar estudando, se ele vai fazer uma faculdade, se ele vai trabalhar. Muitas vezes ele não tem muito sonho, muita esperança, principalmente na nossa região. E nós conhecemos há um ano atrás o Beto Matos, que é um palestrante motivacional, especializado em PNL, equipes de alto desempenho, e ele gostou muito desse trabalho nosso. E ele falou, olha, eu quero desenvolver alguma coisa com vocês. E só para você ter uma ideia, o Beto hoje ele é um cara que ele cobra R$8.000 por hora de palestra dele. Ele vem de graça na nossa região fazer esse trabalho. E nessa semana está acontecendo, a gente vai visitar 5 colégios de Itaperuna de manhã e à noite, fazendo essa palestra para os alunos do ensino médio. E além disso, nós observamos nas manifestações que essa briga ela é muito mais ampla do que somente o jovem ou o estudante. Apesar de que, historicamente, o estudante sempre foi o catalisador das revoluções, das transformações que aconteceram desde a Revolução Francesa. E a gente está criando também uma ONG chamada Fiscalita. Essa ONG ela tem o objetivo de fiscalizar as contas públicas de Itaperuna. Ela vai ter um site, fiscalita.com.br. Você entrando nesse site, você vai ter a foto de todos os vereadores. Clicando na foto, você vai ver a frequência do cara na Câmara, qual projeto de lei ele apresentou, o que ele tem feito, quais partidos ele pertenceu, se ele responde a algum processo na Justiça e por que a gente está falando isso.
A principal reivindicação em todas as manifestações no Brasil foi a questão da mudança do sistema político. E Fred, sinceramente, nunca vai acontecer uma reforma política de cima para baixo. Esquece, quem espera que o governador, o presidente vai mudar as regras do jogo, a pessoa vai morrer e não vai mudar. E a reforma política é de baixo para cima. É quando a população se aproximar dos poderes estabelecidos, do poder público, e começar a cobrar e investigar. E esse é o objetivo da Fiscalida, cobrar e investigar. Inclusive o slogan da Fiscalida, transparência contra a corrupção. Porque a gente imagina que quanto maior a marcação, quanto maior a transparência, mais difícil é do corrupto roubar. Então essa é a principal finalidade hoje da Fiscalida, o principal projeto no qual nós estamos engajados hoje. Oliver, eu sou seu fã. Eu acredito muito no projeto de vocês. Durante as manifestações, o que eu pude fazer para ajudar em termos de cobertura, eu estava lá sempre junto. E acredito que para Itaperuna foi uma coisa maravilhosa. Há muito tempo ninguém tomava uma atitude como essa, e de repente foi muito legal ver 5.000 pessoas indo para a rua e exigindo seus direitos. Isso graças a você, né? E a União dos Estudantes. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também a participação, mais uma vez você abrindo espaço, né, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. Gostaria também de agradecer de fazer parte dessa nova empreitada sua, né, desse programa, que eu tenho certeza que vai ser um negócio muito bacana para Itaperuna, porque Itaperuna precisa, entendeu, desse tipo de coisa. Porque isso, e principalmente quando a gente fala de internet, né, Fred? Porque é um espaço muito mais democrático do que qualquer canal de televisão. Então a gente estava até conversando no bastidor se vai ter um programa na televisão ou não. Eu, se fosse você, ficaria na internet, porque a liberdade que você tem aqui para falar o que você quer e fazer o que você pensa é muito maior do que qualquer canal. E eu tenho certeza que a sua mensagem vai ser passada muito mais longe do que se ficasse restrita a um canal de Itaperuna. Então, muito obrigado mesmo. Te agradeço, olha. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado. E a gente volta daqui a pouco com... Beleza, galera? Aqui é o Naldo. Fala, galera, nós somos o Oba Oba Samba House. Isso aí, beleza? Gente, sou o Bruno do Jeito Moleque. Nós também estamos aqui ligadinho em tadiboa.com. Valeu, Fred, toda a galera aí, um abraço. Tá de boa? Tá aqui. Digimax, um novo conceito em tecnologia, com preço justo. Venha conferir as novidades tecnológicas que acabaram de chegar. Celulares, câmera digital, pendrive, tablet e toda a linha fotográfica profissional. 3824-4543. Digimax. E fechando essa série de entrevistas do primeiro programa Papo Reto, nós vamos bater um papo reto aqui com o Valber Meirelles. Valber, obrigado pela presença, né? O Valber é professor, ele é nutricionista, ele é poeta, cantor, compositor, fundador da Academia Itaperunense de Letras. Valber, como é que você consegue ser tantas pessoas numa pessoa só, meu amigo? Pois é, a vida faz isso com a gente, né? Então a gente vai... Na verdade, todo brasileiro é assim, né? A gente faz uma porção de coisa, é meio bombril e tudo, então a gente só faz o que o brasileiro faz. Tá certo. E como é que você começou a sua carreira musical? Como é que você começou na música? Porque, na verdade, a música já cantava na igreja, né? Não, já, todo mundo começa na igreja, na verdade. Todo mundo, né? Os melhores músicos saem da igreja. Sim, saem da igreja, aquela coisa toda. E dali nós tivemos, inclusive, você participando dos festivais, eu lembro da sua época também. Participei de alguns. Alguns festivais, Grande Fred. Na época eu sabia tocar contrabaixo, hoje eu não sei mais. Sabe. E, então, a partir daí, só que a nossa evolução musical ela foi a partir de 99, que nós gravamos nosso primeiro disco, né, que foi o Caminho da Pedra Preta. 2000. Em 2000 foi um álbum bem bacana, que foi um tributo à nossa terra, um tributo a Itaperuna, né, bem bacana. E logo depois, em 2003, como eu fazia uma especialização em educação ambiental e gestão territorial, o que eu fiz? Eu desenvolvi um trabalho ecológico, músicas bem interessantes, arranjos de Paulinho Cardoso, né, e foi um trabalho bem calcado nessa parte ecológica. Inclusive, com esse álbum, com a música, né, principal, que é o Oasis, nós ganhamos o 15º Festival de Cardoso Moreira, primeiro lugar. Sim, é isso que eu ia te perguntar também. Você também participou de festivais? Quais os outros festivais que você já participou, ganhou? Pois é, eu participei, né, agora recentemente do Festival do SESI, né,
E etapa estadual eu consegui ficar em terceiro lugar. A apresentação foi feita lá no Teatro César Jacarepaguá, um espetáculo maravilhoso, né? Foram 9 músicas selecionadas em todo o estado. E a minha canção, João José, ela ficou em terceiro lugar. E agora, um mês atrás, mais ou menos, participei do 11º Festival de Piacatuba, Festival de Viola e Gastronomia, muito bacana. Piacatuba, Minas Gerais. É distrito de Leopoldina, pertinho de Cataguás, ali, um local assim maravilhoso. Inclusive, né, a atração principal não nada mais, nada menos que a Alceu Valença. Né? Uma coisa simples, era um show à parte. E lá eu tive a honra, né, de ficar em segundo lugar no festival. Foi bacana. Legal, foi bacana. Depois nós tivemos aí um período, né, assim, de calmaria musical, né, com outras atividades. E quando foi em 2009, eu lancei o álbum Cantos Mensageiros. 17 canções também, um espetáculo de trabalho. E como eu fazia nutrição, em 2010 eu lancei um álbum infantil, cara, bem bacana, chamado Nutricionista Amiguinho, que é um trabalho de educação nutricional. São 12 canções direcionadas, né, para o público infantil, normalmente 2 a 7 anos, 8 no máximo. E esse projeto ele foi desenvolvido e na distribuído Faculdade Redentor, foi desenvolvido dentro da faculdade. E nós distribuímos o CD, né, fizemos várias cópias, esparramamos aí para todo lado, secretarias aí de modo geral, e de vez em quando uma palestra aí, né, nesse ano eu tive em Campos, né, São João da Barra, Parriçai, Porciúncula, uma palestra nessa área de educação nutricional. E quando foi em 2012, é que nós gravamos o nosso álbum, né, que na verdade foi o 5º, que é o Voajante, que é o show que a gente está em evidência. Tocamos há um mês e pouco atrás, Voajante em Niterói. Na verdade, esse álbum foi gravado aqui no teatro, né, SESI. Foi muito bacana, foi assim, espetacular. E a banda com uma performance extraordinária. E levamos esse show para Niterói, né? E lá foi realmente magnífico. Quem são os músicos que te acompanham? Pois agora, né, só houve uma mudança, que foi o baterista, né, que era o Baqueta, né, da formação que nós gravamos aqui no SESI, certo? E agora é o Augusto Borges na bateria. Grande bateria. Grande bateria. Ferdinando Pelágio na viola de 12 e guitarra. O Dalvan Amaral nos teclados, extraordinário. Belíssimo. Fera. Pimpolho, Carlos Eduardo, né? Precisando de falar. Nem preciso falar, o cara é um excelente contrabaixista, né? Coisa assim, fantástica. E no violão, eu. Esse violão é esse né? ser que você canta. Esse cara aqui mesmo. Então a gente está bem. E só que agora pro nosso próximo álbum já está gravado, já está prensado, recebemos as cópias da fábrica, né? Nós prensamos em Manaus, hoje esse último álbum nós prensamos em São Paulo, né? Mais rápido. É um álbum duplo? Não é um álbum simples. O Voajante é um álbum duplo. O Voajante é um CD e DVD, né? Muito bacana. E esse que nós vamos lançar dia 26 de outubro no Teatro SESI. 26 de outubro, Teatro SESI, estaremos lançando nosso 6º disco. A gente não faz sucesso, não, a gente faz arte. Porque realmente fazer nessa região aqui, fazer sucesso é muito complicado. Né? A gente tem problemas culturais. Né? Sim. E tem outro ditado também, santo de casa não faz milagre, nem Jesus Cristo, na verdade. Jesus, filho de José, quem é esse cara, rapaz, na verdade? É a mesma coisa, não tem... É porque todo mundo conhece a gente, então... o Valco vai tocar, o Valco já viu tocar. Todo mundo já viu tocar, então... Então realmente tem que gravar as bandas, né? É porque você já toca tantas vezes, já toquei em tantos bares aí, aquela coisa na época que tinha música ao vivo, né? Então teve um período, lembra do Colunas? Lembro, claro. Os melhores bares que já tiveram no Itaperuna. Quarta, quinta e sexta era sagrado. Valber Meirelles, no Colunas. Happy Hour. Era o Valber, logo depois vinha Marcelo do álbum, nosso querido Marcelinho, né? Aprendi a tocar com o Marcelo. Saudoso. Grande professor, grande amigo. Parceiraço. Ele que afinava os meus violões. Hoje tem um recurso afinador eletrônico, não tem problema esse.
Mas ele fazia uma afinação impressionante. Ele né? tinha um ouvido absoluto, extraordinário. Um dos melhores violonistas que eu já vi tocar. É verdade. Eu gostava muito de violão clássico. Rodolfo Lima, né? Eu era atração assim, pequena. Eu fazia o happy hour e a galera, os outros grandes músicos, né? Aí que nós tínhamos na cidade, tá certo? Eu lembro que tinha uma dupla também, não me recordo muito bem, sempre fazia lá, uma dupla, um casal, um cara no teclado, eu esqueci o nome. Então, muita gente boa passou pelo Colunas. E eu sempre fazia o happy hour, trabalhava no Bradesco, saía do Bradesco, sentava no violão. Você entrou no Bradesco logo depois que eu saí, que eu também fui bradescravo. Foi? Pois é, cara. Trabalhei 10 anos e meio. Né? Até um dia que eu cheguei e falei assim, gerente, eu sou professor e estou bancário. Só que a partir desse momento eu serei só professor porque eu estou indo embora. Está indo embora. Não serei mais bancário. Então os meus amigos adolescerem, não, tchau para vocês, tudo embora. É uma profissão tensa. Tensa. É pela cobrança, né? Porque você tem que produzir, vender. Então realmente. A gente saía do Bradesco, parava no barzinho do Russo ali do lado, enchia o pote todas as noites, né? Era sagrado, era a única maneira que a gente tinha para poder desafogar a tensão do dia a dia do serviço bancário. Porque você trabalha com milhões, no final do mês você não vê os milhões são dos outros. É verdade. Né? E se sumir algum centavo, você paga do seu bolso, é complicado. Walter, já paguei algumas vezes. Eu também. Deixa eu te fazer uma Você pergunta. não acha, né, rapaz, a diferença? Depois que foi embora, acabou. Não, graças a Deus eu achei depois. Né? Então, a gente às vezes não te pagava isso. Por exemplo, 50 contos, você não conseguia achar. Aí 50 hoje, 30 amanhã. Onde foi? Tá complicado. É isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quanto à questão de influência? Musicalmente, quem são os seus ídolos? Quem te influenciou? Quem são suas parcerias atualmente? Pois eu considero, do ponto de vista poético, na música brasileira, o compositor mais lírico chama-se Zé Penteado. Ele é extraordinário, ele tem composições fantásticas. Gosto muito. Ele é de Rodeiro, né? Rodeiro. Tem uma estátua dele na entrada da cidade, né? Então é um cara que a sociedade, a comunidade dele, né, carrega no colo, é um exemplo. E o mineiro tem essas coisas, o mineiro é muito barrista também, né? Sim, com certeza. Mineiro fala, eu sou mineiro, meu povo é mineiro, aquela coisa toda, e quem é mineiro mesmo, não é isso? Então, eu tenho uma admiração pela obra, tá certo, do Zé Geraldo. Uma outra, assim, que eu acho também extraordinário, é o Homem Sabe. Sim. Gosto muito do Renato Teixeira. Algumas composições dele são fantásticas, tá certo? Porque, na verdade, eu busco a linha melódica e a linha poética da música. Principalmente a poética. Porque, na verdade, nós temos que entender assim, o que a música quer dizer para você. Qual o significado da música? Você faz músicas para quê? É claro que antigamente você fazia música para a introspecção, era reflexão, certo? Hoje não, hoje existe a plasticidade. Imagine bem, se você for para uma academia, principalmente na década de 90, quando as academias começaram a entrar em evidência, aquela coisa toda, imagine se eu fosse tocar Leãozinho, de Caetano Veloso na academia, né? Gosto muito de te ver. 365 dias para queimar 2 calorias. Então não tem jeito. Então a música ela tem que ser rápida para isso. Então deixou de ser introspectiva para ser plástica, para o movimento. Então essa é a diferença. Só que hoje, né, quando você vê o funk, nada contra o funk. A batida dele é até bacana, tal, para o movimento. O problema é que tem alguns colegas compositores, quando abrem a boca, desculpa, eles falam coisas que na verdade não elevam a essência. Podiam pensar um pouco melhor no que escreve, no que fala. Antes de abrir a boca, podia abrir a mente. Nada contra o estilo, mas sim contra o que eles pregam, o que se coloca. Ah, mas nós não teria que ser uma música mais marginalizada. Não, a questão não é essa. Você pode falar coisas inteligentes, tá certo? Coisas instrutivas através da música. Sim, você pode fazer funk sem precisar de barbarizar. Né? Daí a Anitta, tal Nau, tal Coringa, que são excelentes cantores de funk e não preciso de apelar para baixaria.
né? Uma dança famosa. Nesse aspecto. Eu só acho Obrigado por discordar de mim. Nós estamos aqui com o Valber Meirelles, acabou o programa. Entendeu? Então, essa é a ótica, né? Eu vejo muito pouco, né? Na mídia, eu não sei fora da mídia, tá certo? Assim, poucas coisas boas, nesse aspecto. E questão de parceria, Valber, você compõe sozinho ou você tem parceiros? Nos 6 discos, 100%, letras e melodias são minhas. Egoísta, né, cara? Sim. Mas nós eu vi você fazendo uma adaptação muito bonita de um poema de um escritor campista. Isso, na verdade não é campista, não, ele é cearense. Pedro Lira. Exatamente. E foi uma... Foi excelente, muito legal. Na verdade, chama-se Soneto da Fêmea. O que acontece? Ele juntou um grupo de amigos e fez um desafio. Ele tem uma obra chamada Desafios, uma poética do amor. Então o que acontece? Ele pegou alguns amigos e esses amigos estão criando melodias para os sonetos, para os poemas, né? E eu fiz 4 para ele, 4 melodias, né? Por exemplo, o Soneto da Fêmea coloca assim, ó, cuidado, meu amigo, mas cuidado, não exponha teu ser as suas flechas, a mulher fonte abismo, barro do vento. É uma serpa quando desejante, uma tirana quando desejada, ora pousa, ora flana, indecidida, quer se doar, por tática se nega, quer se negar, por ímpeto se doa, e se abandona sem nenhum recato, e te abandona sem nenhum remorso. Não quer ser objeto, mas se enfeita, luta por ser sujeito, mas se entrega. Nem anjo é mais suave quando ama, nem fera é mais cruel depois de amar. Certo. Não, pra mim isso é foi uma obra-prima. livro. E depois que eu vi essa versão que você fez, eu fiquei assim mais encantado ainda com a obra do Pedro Lira. E você separou alguma música para tocar pra gente, assim, do seu novo álbum, do Desenvelhecendo? Do novo Desenvelhecendo? Tem uma canção que é muito bacana, ela é chamada Tecelã. O que é tecelã? Tecelã que tecelã, muito simples, tecelã que tecelã. Mas vamos imaginar uma teia. Qual é a finalidade da teia? Prender. A teia é uma certa redundância, né? Prender é presa, né? A teia tem essa função de prender, de agarrar. Só que tem um detalhe, e se essa teia for feita de lã, ela tem uma função de agasalhar. Ela prende, mas agasalha. Aí eu fiz assim. Então, nós vamos terminando aqui a primeira edição do programa Papo Reto. Foi uma honra receber você, Valber. Muito obrigado por tudo, né? E a gente vai ficando aqui agora com a música que o Valber escolheu para poder encerrar o programa. Ah, tá certo, tá bom. Pensei que ele fosse me expulsar do programa sem cantar muito. Brincadeira. A gente tem que divertir um pouquinho. Imagina. É bem bacana. Tá. Aquece a lã, a tecelã que me incendeia, e nesse afã a tecelã me prende em sua teia. Aquece a lã, a tecelã que me incendeia, e nesse afã a tecelã me prende em sua teia. A minha pele sana, pele alheia, o sangue se agitando em cada veia, os corpos nos chamando para a ceia, deitados na lã da sua teia. Aquece a lã, a tecelã que me incendeia, e nesse afã a tecelã me prende em sua teia. A minha pele sana, pele alheia, o sangue se agitando em cada veia, os corpos nos chamando para a ceia, deitados na lã da sua teia.